1º de janeiro é uma data muito importante em todo o mundo, afinal comemoramos o Dia Internacional da Paz. A data foi instituída pelo Papa João VI em 1967. A intenção era promover a paz entre os povos e cessar as guerras. Hoje percebemos que existem muitos tipos de guerra sendo travadas em outros cenários e com armas diversas, não é mesmo? Por isso conversamos com especialistas no assunto para saber qual a receita para a paz. Paz. No dicionário significa estado de um país que não está em guerra. Tranquilidade pública, tratado que mantém ou restabelece esse estado. Repouso, silêncio, tranquilidade da alma, união, concórdia nas famílias. Em todas as festas de Ano Novo, celebramos, pedimos e desejamos a paz. Nos vestimos de branco como símbolo desse desejo. Nos abraçamos e pedimos união entre as famílias e os povos. Mas o que é paz? A paz não é algo que seja palpável. A paz nós primeiro sentimos e depois a praticamos. E a pergunta é: qual o caminho para a paz? Segundo a Unesco, é através da educação que se opera a mais ampla introdução aos valores, habilidades e conhecimentos que formam a base do respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos, a rejeição da violência, o espírito de tolerância, a compreensão e a apreciação mútua entre indivíduos, grupos e nações. E foi baseado nesse princípio que, em Goiás, um projeto está mudando a realidade de algumas famílias de alunos de uma escola estadual. O projeto de pacificação ainda está no começo, mas já colhe resultados significativos. Segundo a diretora Valquíria de Menezes, no começo foi tudo muito novo. Ela e os coordenadores receberam treinamentos, tiveram seus mundos transformados, para assim ajudar os alunos. Começaram as conversas com os jovens e os principais problemas observados entre os alunos eram uso de drogas, sentimento de rejeição em casa, violência doméstica e até mesmo abusos. Depois que a gente fortaleceu o nosso convívio aqui na escola, a gente buscou a rede de apoio da nossa comunidade. A gente envolveu a polícia, o presidente de bairro, o CRAS, o PET, né, que é o antigo PET, o Conselho Tutelar e a religião. Cada aluno, nós conversamos com cada um para conhecer um pouco mais, né? Anotávamos, fizemos um relatório de cada um para a gente entender mais como que é a vida dele em casa, por que eles gostam tanto, porque a maioria dos nossos alunos amam vir para cá. E aí hoje eu percebo que a gente realmente é uma família. E a gente tem atritos, hoje a gente supera até melhor depois do projeto, porque a gente sofreu mesmo uma transformação interna. Porque para mudar a outra pessoa, nós não vamos mudar você, o seu comportamento. A gente pode entender melhor, aprender a conviver melhor com a bagagem que você tem. Então a gente se transformou muito. E aí a gente entendeu que um ambiente feliz, um ambiente saudável, que possui problemas, possui conflitos, mas que a gente está amadurecido para tratar, para resolver, a paz chega sem problema. Não, e refletiu muito, né? Quando a gente senta para conversar, professores, né? O quanto a gente melhorou em casa também. O comportamento, a visão, né? Enxergar o outro diferente. Foi muito bom, graças a Deus. O jovem Jonathan, de 15 anos, é um exemplo de mudança após a chegada do projeto de pacificação. Não tinha paz, eu provocava total desordem em casa. Queria ser o centro das atenções. E como não conseguia isso, eu precisava ter uma forma de eles prestarem atenção em mim, só que eu fazia isso de forma errada. E onde entrou o projeto de pacificação. E mostrou para mim que para eu ser o centro das atenções, eu não preciso fazer isso. Eu, sendo um cara mais calmo, mais respeitoso e tendo mais tranquilidade, eu conseguia trabalhar com eles e mostrar para eles o meu lado, que seria o meu lado bom, que é o que eles trabalharam comigo aqui no projeto. Se a gente for trabalhando de pouquinho em pouquinho em cada escola, que foi o que aconteceu comigo, a gente pode mudar o mundo. Eu não falo assim, meio exagerado, mas a gente pode mudar o mundo sim, trabalhando de forma agradável, de forma considerada, mostrando para a pessoa que ela não é um ser ruim, porque a gente é ser humano, a gente mostrando para ela que você pode, você consegue, você vai chegar lá, com educação e respeito, a gente pode um dia mudar o mundo. E assim dar paz aos futuros, nossas futuras gerações, que seriam os filhos dos filhos meus.
Estamos de volta com o programa Caçador de Mim. E agora nós vamos conversar com o Dr. Akira Ninomiya Jr. Ele é advogado com especialização em mediação de conflitos pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E é também presidente do IBRAPAZ. Dr. Akira, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, um prazer, com certeza. Dr. Akira, a paz é algo que é almejado por todas as pessoas. Nos diga, existem instrumentos possíveis de serem utilizados pelo nosso telespectador a fim de que ele possa alcançar essa tão sonhada paz? Com certeza. Embora hoje eles tenham sido mais usados para resolver conflito dos outros. A nossa proposta, a nossa visão é que esses mecanismos também podem e devem ser utilizados para os nossos conflitos interiores. Então, doutor, você tem uma vasta experiência prática, né, e de formação também em mediação de conflitos, né? Sim. Como que essa ferramenta pode ser entendida pelo nosso telespectador e também instrumentalizada, usada no seu dia a dia? A que eu particularmente mais utilizo é a mediação. Infelizmente, a mediação tem sido muito mal interpretada no Brasil e até mesmo mal utilizada. A mediação, na sua visão originária, ela tem o intuito de ressignificar um conflito, de levar a pessoa a compreender o problema que gera o conflito, aquilo que a maioria das pessoas não observa. Nós lidamos com a periferia do conflito, mas não enxergamos aquilo que gerou o conflito. Ou seja, resolve em volta, um dia ele volta, outro dia ele volta. Parece que existe um consenso em todos os especialistas que atuam, né, com esse grande tema que é a cultura da paz, de que a paz no mundo, sim, antes de existir no mundo, ela deve primeiro ser trabalhada dentro do indivíduo, né? O que o senhor tem a nos dizer dentro dessa perspectiva? Eu começaria citando Gandhi. Não existe caminho para a paz é o caminho. Então, as pessoas muitas vezes olham para a paz como algo muito abstrato, subjetivo, mas ela é algo que pode ser sim trabalhada, porque a proposta do projeto de pacificação social não visa somente pacificar os outros, mas transformar cada indivíduo em pacificadores. E só apenas conseguimos ser pacificadores do outro quando pacificamos a nós mesmos. A equipe do nosso programa, ela também vem trabalhando ao longo do tempo na busca de instrumentos que possam dialogar com as políticas públicas e que possa trazer para esse contexto da subjetividade que é a paz, né, ferramentas que possam fazer com que a vida das pessoas também possa melhorar. E nós estamos sabendo do CEPAZ, né, que foi recentemente criado sob a sua liderança e sobre a coordenação também de uma série de instituições que são voltadas para esse tema. O que seria o CEPAZ e como o CEPAZ pode contribuir para a vida do cidadão no dia a dia? O CEPAZ é uma grande conquista do Estado. Qual é a proposta? Nós temos um projeto de pacificação social que visa difundir essa visão de pacificação. Só que nós entendemos que dentro de uma realidade como a nossa de hoje, para que esses objetivos realmente sejam atingidos, não temos outra saída a não ser trabalharmos uma política pública. Por isso foi criada a proposta de realizar um comitê no estado de Goiás envolvendo entes do governo e representantes da sociedade civil. Então nós temos 17 representantes governamentais e 17 da sociedade. Atualmente ele é coordenado pelo Edilson de Brito, uma pessoa incrível, fantástica, que ele realmente tem todo o perfil, né, para conduzir um trabalho como esse. Então nós criamos uma proposta, mas ele hoje está sob o comando de uma pessoa que tem realmente toda a experiência para isso. E temos toda a expectativa de que a partir de 2015, né, como recentemente foi publicado o decreto, a gente venha efetivar as nossas propostas. Doutora Akira, de forma prática, como que nós podemos começar hoje, agora, a construção da tão almejada paz? Eu daria algumas formas. Diálogo e um olhar diferenciado para o conflito. Seriam elementos primordiais. Diálogo por quê? Muitas vezes nós estamos com um problema, não temos o diálogo necessário e achamos que o outro ou está entendendo ou tem uma leitura completa da nossa vida. E essa ressignificação, esse olhar diferenciado é não ter receio de olhar para o conflito e saber o que ele está sinalizando. Doutora Akira, por onde então começar a construção da paz? Primeiro por nós. E começando por nós, isso vai estender o nosso contexto mais próximo, que é a família. Eu tenho um exemplo para ilustrar um pouco melhor sobre esse contexto. O nosso projeto, ele visa a família, que é onde o nosso polo de conflito inicial. Só que é mais difícil a gente chegar e propor uma mediação dentro de uma casa. Então nós direcionamos o projeto para o âmbito escolar.
Lá, crianças e jovens começam a manifestar vários tipos de conflitos, onde a maioria das pessoas acha que é questão de idade, é birra de menino, é problema de adolescência. Muitas vezes, mais de 70% das vezes, está escondendo problemas, muitas vezes sérios, e muito deles em casa. Por exemplo, teve um jovem uma vez que estava dando trabalho na sala, até então era extremamente tranquilo, bom aluno, e do nada começou a brigar com os colegas, a discutir com o professor, e ninguém entendia ao certo, 12 anos. Aí encaminharam para nós, para mediação, para ver o que poderia ser feito, mas como se fosse uma questão de idade. Nós fomos investigar qual era o cenário que aquele menino estava vivendo. Estava com o pai em casa, com câncer, em fase terminal. E o que ele queria? Ele queria ser suspenso das aulas para ficar em casa com o pai. Olha só. Então, muitas vezes, aquilo que está sendo manifestado na periferia é só o topo do iceberg. O nosso trabalho com a mediação é ver o que está por baixo da água, o que está na base disso tudo. Doutora Kira, o doutor Augusto Cury tem uma citação interessante que ele diz que por trás de quem fere existe um ser ferido. Nesse contexto, então, qual a sua percepção da paz e da construção da paz na realidade da aplicação do CEPAS? Eu vejo o CEPAS como um instrumento que liga essa proposta de criação de pacificadores com essa nova visão de resolução do conflito para ser ligado até à sociedade. Eu vejo o CEPAS operacionalizando isso em nosso estado. Doutora Kira, o nosso programa ele acontece em meio a uma festa importante que é o Réveillon, o que para muitos é considerado, né, o 1º de janeiro, o Dia Mundial da Paz. Eu queria te convidar a fazer suas considerações sobre o tema da paz para o nosso telespectador aqui da PUC TV, né? Convidar para que você deixe a sua mensagem de paz para um ano de 2015 ainda melhor. Claro, vai ser um prazer. O que eu poderia, sinceramente, deixar de mensagem para uma construção de uma visão de pacificação, primeiro, não tenham medo de conflitos. O conflito, ele vem sempre para sinalizar que é algo que tem que ser observado e trabalhado. Isso é algo que eu aprendi no período que eu morei, por exemplo, no Japão. Muitos terremotos. Terremoto é algo natural, assim como o conflito é natural. Contudo, se a gente preparar para isso, a gente pode absorver essa energia natural e redirecionar. Então, essa proposta não é de evitar o conflito, mas olhar para ele e ressignificá-lo, compreendendo o problema que o originou e aí sim superando e buscando uma paz. Doutora Kira, eu quero agradecer muito pela sua presença, desejar a você e a sua família um ano novo repleto de paz e de realizações. Muito obrigado, desejo o mesmo para você e principalmente você, que é uma das pessoas que eu consultei ao longo da caminhada para construir esse projeto. Muito obrigado. E o programa Caçador de Mim vai para um breve intervalo. Voltamos já já. Eu, caçador de mim. Caçador de mim. Estamos de volta com a nossa reflexão do dia, que hoje traz uma narrativa extraída do livro Mahatma Gandhi, de autoria do filósofo e educador Huberto Holden. A história conta de uma mãe muito zelosa com seus filhos e que vinha encontrando muita dificuldade em convencer o seu filho caçula a deixar um hábito que já no século passado na Índia era considerado como muito prejudicial à saúde, o consumo de açúcar. Conta o autor que a mãe já havia feito de um tudo para que o seu filho desfizesse desse hábito, à época entendido como nocivo. Porém, mesmo usando de todos os recursos possíveis, como a repressão ou mesmo a promessa por recompensas, nada gerava efeito de mudança no comportamento de seu filho. Sendo assim, a mãe, sabedora da admiração que seu filho caçulo tinha pela figura de Gandhi, teve então a ideia de ir até Mahatma, que em hindu significa grande alma, e pedir a ele que fizesse por ela essa solicitação, pois ela sabia que ela sozinha já não conseguiria mais promover a transformação necessária. Na oportunidade desse encontro, Gandhi ouviu com atenção o pedido da mãe, mas para surpresa da mesma, ele solicitou a ela que voltasse com seu filho após 15 dias. Sem entender muito bem as razões de tal pedido, a mãe acatou e retornou à sua aldeia. Passados então os 15 dias solicitados por Gandhi, eis que novamente ali estava a mãe e o seu filho. E tendo a oportunidade, repetiu ela a Gandhi seu pedido para que seu filho
parasse de consumir açúcar a partir da solicitação feita por Gandhi. Dessa vez, Gandhi acatou. Pediu então ao seu filho que se achegasse. E então Gandhi se ajoelhou. Ao ajoelhar-se, olhou nos olhos da criança, porque ele já era sabedor do quão significativo é o encontro de um olhar. E olhando profundamente para aquela alma, para aquele ser, então Gandhi fez o pedido. Por favor, pare de consumir açúcar. A criança demonstrou que iria acatar o pedido com um gesto de consentimento feito com a sua face. No entanto, a mãe, que até então guardava apenas a condição de espectadora, não se conteve e foi logo perguntando a Gandhi: se era tão simples assim, por que você não fez esse pedido há 15 dias atrás? Gandhi, então, olhou de forma terna e amorosa e respondeu: minha senhora, me perdoe, mas é que há 15 dias atrás eu também consumi açúcar. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade que nos deu de adentrar a sua casa e deixo aqui um convite para que você faça a reflexão de procurar ser em você a transformação que tanto almeja para o mundo. Fique agora com a nossa canção de encerramento.